queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 28 de abril de 2024, na nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente, aos domingos, 17 horas, fazemos uma reflexão, um pequeno estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 118, que tem como título É para isto. E Emmanuel coloca uma passagem de Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9, em que ele diz: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. E Emmanuel faz o seu comentário. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos e das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Essa lição de hoje, a 118, é para isto, é uma reflexão muito profunda para todos nós de um vício muito pernicioso, como diz Emmanuel, que todos nós temos no cotidiano da vida. Sem percebermos, sem muitas vezes nos darmos conta da realidade, estamos, de alguma forma, reclamando de alguma coisa. Estamos, de alguma forma, fazendo uma crítica de algo ou de alguém. Até mesmo quando estamos conversando com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, costumeiramente dizemos: olha, não estou aqui fazendo crítica a nada e a ninguém, mas. E aí apontamos os erros, as falhas, os defeitos daquela situação ou daquela pessoa. Ao longo do caminho de todo o nosso processo evolutivo, como diz Emmanuel, nós temos aí nos deparados com algumas questões que são cotidianas na nossa vida.
Amarguras, perseguições, calúnias, a brutalidade e o desentendimento. Ele coloca essas questões até mesmo fazendo uma pergunta. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento? Como se dizendo, será que verdadeiramente nós precisamos disso na nossa vida? Já que de alguma forma nós temos um pequeno conhecimento de Jesus e um pequeno conhecimento do seu evangelho, nós que costumeiramente estamos diretamente envolvidos com a religiosidade, e no nosso caso estamos envolvidos com a casa espírita, muitas vezes filiados a um, dois, três ou mais trabalhos dentro da casa espírita, será que verdadeiramente nós precisamos nos revestir desses pontos negativos? A amargura, por exemplo, que causa um total desequilíbrio emocional, como se fosse um veneno que nós invisivelmente estamos tomando, porque não aceitamos ou não queremos aceitar aquela situação ou aquela pessoa. As perseguições, quando nós muitas vezes somos o perseguidor de determinadas pessoas ou de determinadas questões que não vão levar a lugar nenhum, ou quando somos o perseguido e deixamos então de cumprir a nossa tarefa evangélica de entender e perdoar. Ver, ouvir, sentir e não revidar, agindo assim pelo amor e pelo perdão, para que todos os nossos companheiros entendam e compreendam que, independente da perseguição, nós os perdoamos. A calúnia, muitas vezes, falamos exageradamente a respeito de algo ou a respeito de alguém, aumentando ou modificando determinados pontos que, de uma certa forma, acabam se tornando uma calúnia. Ou muitas vezes as pessoas agem desta forma conosco e, mais uma vez, somos lembrados a ver, a ouvir, a sentir e a não revidar, praticando a lei do amor e do perdão. A brutalidade, coisa que costumeiramente temos visto ao longo da caminhada evolutiva da humanidade, e hoje temos visto assim de uma forma muito mais aberta, em virtude da tecnologia, das câmeras que estão sempre em todos os locais, a brutalidade do homem para com a mulher, do ser humano para com a natureza, para com os animais, de nós todos para com a vida de uma maneira geral, e o desentendimento, que muitas vezes acontece por banalidades, por coisas tão simples, por coisas que não têm um verdadeiro significado. E Emmanuel ainda nos fala: será que foi essa a mensagem deixada por Jesus? Será que foi essa a tarefa que fez com que Jesus viesse ao planeta para nos ensinar algo diferente? E ele diz: são velhas figurações que atormentam as almas na terra. Velhas figurações. Olha, se nós estamos falando de figurações, é algo que não tem valor. É algo que com o tempo se destrói, se desfaz, se dilui.
E com isso, infelizmente, passamos a ser inimigos de alguém ou passamos a adquirir um inimigo na nossa vida? Então, Emmanuel pede para que nós nos coloquemos naquela posição de contribuidores. Primeiro, fazendo com que essas questões sejam definitivamente retiradas da nossa vida. Por que será que nós reclamamos tanto de tudo e de todos? O que nos leva a agir dessa maneira? Porque quando nós estamos reclamando, com certeza nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. Muitas vezes estamos insatisfeitos conosco mesmo e estamos, de alguma forma, querendo transferir esta insatisfação para o outro, para o governo, para a instituição, para o comércio, enfim, estamos, de alguma forma, querendo transferir a responsabilidade da nossa insatisfação para o outro. E quando reclamamos, nós deveríamos então refletir se, ao reclamar, eu estou fazendo algo de melhor do que aquela pessoa. Será que as situações que eu ando criando ao longo da minha vida são melhores do que aquela da qual eu estou reclamando? Então vejam como que a reflexão a respeito dessa lição vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Quando ele coloca essa passagem de Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9, vemos Pedro, que teve tanta dificuldade na sua tarefa cristã, dizendo: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Não é, claro, uma tarefa muito simples, não é uma tarefa muito fácil. Tudo aquilo que temos que aprender e que ainda é desconhecido para nós, demora um tempo para que nós possamos assimilar e compreender. E demora mais um tempinho para que possamos colocar em prática. Porque, como diz Emmanuel, são velhas figurações que atormentam as almas na terra. Para retirarmos estas figurações que nos atormentam e colocar no lugar o bem dizer, o bem tratar, o bem contribuir, o bem falar, o bem sentir, o bem agir, demora um tempinho, porque estamos viciados em determinada questão ou em determinadas questões. E para que sejamos aptos a substituí-las, temos que estudar, compreender, praticar e saber com paciência esperar o tempo correto do início desse trabalho que vamos, então, iniciar a fazer. E o mais importante, quando Emmanuel, no fim, vai nos falando, a fim de contribuir na extensão delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Então, Jesus nos chama ao contato religioso, ao contato da doutrina espírita, para que sejamos capazes de enxergar tudo isso, de sentir e ver tudo isso e tirá-las da nossa vida, tornando-nos espíritos melhores, almas melhores. Não as alimentes,
emprestando-lhes excessivo apreço. Então ficamos ali martelando no mesmo prego. Eu sempre costumo dizer que quando você faz uma pilastra de puro concreto e o pedreiro esquece ali um parafuso, se você ficar batendo naquele parafuso, ele não vai entrar, porque a pilastra é de puro concreto. Se aquele prego for um prego daqueles dos bons, como diz o mineiro, ele vai ficar intacto. Ele vai amassar a parte da cabeça do prego, mas ele não vai entrar. Se você tentar tirar, talvez até você consiga, mas você vai danificar a pilastra. Se o prego for um prego não muito bom, conforme você bater, aquele prego vai entortar, vai ficar todo danificado. Então, por que que nós temos que ficar batendo em determinadas teclas que não vão mudar, que não vão se modificar, que não vão se alterar? Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. Desgastamos tempo e energia. E ele continua: o cristão é um ponto vivo de resistência ao mal. Olha que bonito. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Então, você pode estar na farmácia, no açougue, no supermercado, na feira, na via pública, no trânsito, na sua casa espírita. Você pode estar em família, você pode estar no esporte, você pode estar aonde você quiser. Você é um ponto vivo de resistência ao mal. Basta para isso iluminar-se interiormente. Ver, ouvir, sentir e saber avaliar aquilo que você deve falar e a maneira como você deve proceder, aonde quer que você esteja ou com quem quer que você esteja. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Olha como que Emmanuel é sutil no seu ensinamento. Pensa nisso, que nós somos um ponto vivo de resistência ao mal onde estivermos. E busca, então, entender a significação do verbo suportar. O verbo suportar não nos indica que temos que nos rebaixar a tudo e a todos, tolerando a tudo e a todos. O verbo suportar nos ensina a compreender que aquela situação, muitas vezes, ainda precisa de tempo para que possa ser modificada. Que aquela alma querida que está diante de nós, ela ainda precisa de tempo para que possa enxergar a luz e a verdade. Então temos que suportar. E como suportamos? Através da oração, através da vibração, através da prática da lei, do amor e do perdão. E ele termina: não ouvides a obrigação de servir a Jesus. Não ouvides a obrigação de servir Jesus. É uma obrigação nossa servir Jesus, porque nós o conhecemos e já conhecemos também o seu Evangelho. É para isto que fomos chamados. É para isto que fomos chamados. Então, a encarnação não é só uma oportunidade que estamos tendo, mas é a obrigação de servir Jesus. Por isso que ele e a espiritualidade nos chamaram.
para servi-lo e para aprendermos aquilo que se faz necessário ainda na nossa caminhada. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, capítulo 118 do livro Pão Nosso é para isto. Aproveito para convidar você a participar conosco daqui a pouco, às 20 horas, na nossa outra série dos domingos, o Estudo Sistematizado. Estamos aí, juntamente com outros companheiros e companheiras, fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco, às 20 horas. Agradeço pelo seu carinho, pela sua atenção, agradeço pela ajuda que nos dá na divulgação do canal e de todo o trabalho, e rogo a Jesus que você tenha um bom final de domingo e uma semana repleta de muita alegria, de muita saúde e de muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço, até domingo e que Jesus nos abençoe.